esqueceu de vez. Tá aplicando tarifa no botico de todo mundo. Oh, meu Deus do céu, de novo isso! That's right! Hoje é Liberation Day. Todos os países da minha listinha vão sofrer tarifas pesadonas. Amigo, pense só um cadinho antes de você fazer isso! Já está feito! Isso é tudo culpa de vocês. O quê? Foram vocês que começaram as tarifas. Eu estou apenas devolvendo. Calma que a gente vai explicar tintim por tintim dessa maluquice do Trump. No dia 2 de abril de 2025, o Trump proclamou o Dia da Libertação. Ah, mas que libertação é essa que ele tá falando? Ó, primeiro, antes da gente começar, eu vou pedir um favorzinho aqui pra vocês. Vem cá. Pega na mãozinha aqui, pega aqui. Isso, segura. Olha aqui pra mim. Talvez vão ter coisas nesse vídeo que a gente vai falar que não vai fazer o menor sentido pra vocês. É normal, tá bom? Nós vamos passar por isso juntos. Bora? Bora. Por muito tempo, os Estados Unidos foram roubados e violentados por décadas. Ele tá falando dele mesmo? Essas tarifas não fazem o menor sentido! Que conta é essa? Tudo isso é necessário para proteger os interesses do povo americano. Ih, meu mercado caiu de novo. Ok, meu Deus do céu. Vamos por partes. Trump chegou nesse dia para dar o anúncio de novas tarifas que vão afetar mais de 100 países. O Trump diz que essas tarifas são recíprocas, o que quer dizer que os outros países já tarifavam os Estados Unidos e que agora os Estados Unidos estão só devolvendo as tarifas. Só que isso é um delírio. Isso só não é verdade. Vamos focar aqui na conta que a gestão do Trump fez para poder chegar nessas tarifas, porque não são números aleatórios, então vamos lá. Por exemplo, nessa imagem, a China recebeu tarifas recíprocas de 34% sob a acusação que ela já impunha tarifas de 67% sobre os Estados Unidos. Só que a China nunca aplicou tarifas de 67% sobre os States. Esse número, na verdade, representa um déficit comercial. Vou te explicar. Hoje, os Estados Unidos compram coisas que vêm da China. Porém, os States compram muito mais coisas que vêm da China do que o contrário. E os Estados Unidos compram 67% a mais do que a China compra deles. Ou seja, os Estados Unidos têm 67% de déficit comercial em relação à China. Agora, pega esse número e divida por 2. Você terá 33,5. Arredonde para 34 e voilá! Essa é a tarifa de 34% que a China recebeu. Mesma coisa para a União Europeia logo abaixo, que inclusive, por algum motivo, está listada como país. 39 divide por 2 dá 19,5, arredonda para 20 e pronto, 20% pro país União Europeia. O nome disso, gente, é matemática do ensino fundamental. Nossa, Darre, mas foi o Trump que pensou nisso tudo? Não. Aqui a gente tem que dar os créditos pro guru econômico do Trump, que é o Peter Navarro. Peter Navarro é o autor do livro Death by China, que o Trump, na hora que viu, com certeza se apaixonou. O Navarro, assim como o Trump, é uma pessoa favorável às tarifas. E nesse livro ele usa como base um outro economista muito conhecido, chamado de Ron Vara. O quê? Como assim você não conhece o Ron Vara? Gente, o Ron Vara é um dos maiores economistas da era contemporânea. O cara estudou em Harvard, fez Yale, fez Oxford, fez Anhanguera, fez a Federal da Bahia. Como assim você não conhece o Ron Vara? Ai, desculpa, esqueci. Ele não existe. Ron Vara é um nome fictício. É um anagrama do nome Navarro. Ou seja, o país mais rico do mundo está tomando decisões que vão afetar não só ele, mas o restante do planeta, usando matemática da quinta série, com tudo baseado nas ideias de um amigo imaginário. Meu amigo pra brincar, bim-bom, bim-bom, mais alto, é só cantar mais alto! Tem tudo pra dar certo. Inclusive, chamar atenção aqui que o Trump ainda colocou Taiwan na lista de países, hein? Esse cara é ousado. Ou só muito burro. Burro! É o completo de um idiota! Você tá colocando tarifas nos seus aliados! Bom, resolvam vocês o déficit comercial e talvez eu tire as tarifas. Mas quem compra de nós são suas empresas! É como se a gente tivesse que comprar uma coisa sua para cada coisa que a gente vendesse! Ok, então faça isso. Mon Dieu, isso não existe!
Imagina que você vai na padaria pra comprar pão. Só que na hora que você vai comprar, o padeiro olha pra você e fala: opa, eu aceito vender-te este pão, mas em troca vai teres que vender uma coisinha tua. Sua rapariga. É isso que ele quer que aconteça. Porque caso contrário, você vai estar roubando dos Estados Unidos. Calma. Eu sei. Eu avisei pra vocês que não ia fazer sentido. Mas a gente vai passar por isso junto, eu prometo. Vamos lá. Como que eu vou comprar mais e você? Comprando mais. Duh. Mas eu não preciso, é o seu país que consome mais. Oh, please, o que é que meu país consome tanto do céu? Basicamente tudo. Oh, yeah, that's right. Entendeu por que é loucura? Entendi que você ama roubar meu país. Ai, meu Deus. A cereja do bolo é o Trump justificando essas tarifas que, segundo ele, estão acontecendo por conta que os países estão roubando e os Estados Unidos da América. E aí nós temos pérolas como esse país aí que tomou a tarifa mais alta de todas. Essa bandeirinha aí, ó. Adivinhou? Lesoto. Um país menor do que o estado do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos compram muito mais de Lesoto do que o contrário. Logo, 50% de tarifas. Pô, na moral, Saint-Pierre-et-Miquelon. Uma ilha com 6 mil habitantes tomou 50% de tarifas. Sabe o que eles estão vendendo para os Estados Unidos que tá destruindo a economia deles? Peixe. O povo de Saint-Pierre-et-Miquelon está destruindo o povo dos Estados Unidos. E a melhor de todas: Ilhas Hud McDonald's tomaram 10% de tarifas. Essas ilhas não são nem habitadas por humanos. Essas ilhas só tem pinguim. O Trump vai botar tarifa em cima de pinguim. Mexilhões, Kowalski, parece que descobriram nosso plano de destruir os Estados Unidos. Alright, fine. Vocês querem que eu tire as tarifas? Eu tiro. Ah, merci beaucoup. Contanto que vocês mudem sua production para cá. Ah, vai te faire foutre! Tudo isso que o Trump tá fazendo tem uma lógica, por mais que não seja tão lógica. Os Estados Unidos querem ser a potência que produz tudo, até porque eles eram o país mais industrializado, só que ele perdeu esse posto. Adivinha por causa de quem? Então você quer fazer comércio com os Estados Unidos sem tarifa? Mova sua empresa pra cá e seja feliz. Mas vocês estão percebendo o problema aqui? Lesoto, por exemplo, vende diamante pros Estados Unidos. O que Lesoto vai fazer, meu Deus do céu? Vai cortar a área de mineração e transportar para os Estados Unidos? Tá louco? E mesmo se você tiver uma empresa que possa se mudar para lá, por que você iria? Essas tarifas estão mudando o tempo todo e baseado, sei lá, no jeito que o Trump acorda, eu acho. Oh my god, esse café tá sem açúcar. 10% de tarifas na Ilha do Pinguim. Okay. Tá, mas beleza. Mesmo assim, você decide pegar toda a sua produção e mudar para os Estados Unidos. Pronto. Amanhã ele pode simplesmente revogar tudo isso. Ou pior, dependendo do que você produz, você vai precisar de matéria-prima que vem de outros países. Só que agora tá tudo sendo taxado. Então você ainda vai ter que pagar mais caro pra produzir. Compensa pra vocês esse negócio? Isso é louco, não compensa. Além de sair mais caro, simplesmente não compensa. E se tem uma coisa que o mercado... E só um parênteses aqui. Eu quero que o mercado se exploda, pô. Se tem uma coisa que o mercado gosta é de ter uma previsibilidade. É ter uma garantia, um controle. É você estabelecer uma confiança. E eu não sou um especialista, mas tá me parecendo que o mercado não tá muito confiante não, hein? Yeah, mas o que esse Daher está se esquecendo é que tarifas ajudam seu país a se industrializar. Sim, práticas protecionistas podem ajudar sim o seu país a se industrializar. Isso, claro, quando você tem um plano. Ali em meados do século XIX, o Hamilton, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, tá? Não é um musical. O Alexander Hamilton fez o Report on Manufactures, que era uma série de tarifas que cresciam gradualmente sobre produtos importados, junto com subsídios nacionais para incentivar a industrialização. E deu certo muito. Os Estados Unidos se industrializaram muito rápido. Só que tudo isso foi planejado. Os Estados Unidos me aparece do nada, com uma lista de mais de 100 países afetados, sem aviso prévio, sem notificar a Organização Mundial do Comércio, e acha que esse negócio aí vai
incentivar a indústria? O incentivo aqui vai ser pra dar as costas pros Estados Unidos. O incentivo aqui vai ser 3 inimigos históricos preferindo se unir do que fazer negócio com alaranjado. Aplicar tarifas contra seus aliados é suicídio, pior que kamikaze. Ser um aliado dele já está sendo kamikaze. Oh, a Coreia do Sul mandou bem. Tenho que admitir que isso tá muito estranho. O que estão fazendo? Isso por acaso é uma retaliation? É claro, esperava o quê? Eu fui bem claro quando mandei ninguém retaliar. Você dá um tapa na nossa cara e espera que ninguém revide? Yep. Bom, lamento te decepcionar, mas vai tomar tarifas também. Pois eu vou aumentar ainda mais as suas tarifas. Por essa você não esperava. Então vou aumentar as minhas. Oh my god. Ela é boa nisso. Migo, tire essas tarifas, elas não são boas pra ninguém. Não existem vencedores nessa guerra. Oh my god, você está certa. Estou? Não existem vencedores nessa guerra. Ah, então você finalmente vai tirar as tarifas. Só existe um vencedor, e esse vencedor será eu. Mais tarifas para China. O bagulho agora ficou sério. Todas as tarifas que a gente falou, o Trump resolveu pausar. Ou seja, metade do vídeo foi pro buraco. Legal. O foco agora é a China. Está decretado a guerra comercial. E que já tá resultando em momentos maravilhosos. Tipo a China postando nas redes um vídeo do Ronald Reagan falando o tanto que as tarifas são coisas ruins. E pô, já foi falado aqui 1 quadrilhão de vezes. Não é surpresa pra ninguém que essas tarifas pesam no bolso do cidadão comum. Inclusive, entrando uma cacetada agora de apoiadores do Trump, sentindo o que é esse baque de tomar as tarifas. I never thought I was gonna lose this much money, this fast. E vai perder mais dinheiro. Pô, se os Estados Unidos aumenta a tarifa, a China aumenta também. Aí os States aumenta, a China revida. A capacidade da China de revidar essas tarifas é muito grande. Um outro exemplo, para além dessas tarifas subindo sem parar. Para um país como os Estados Unidos fazer comércio com a China, ele precisa de navios de containers e também de containers. A China domina a produção dos dois. Se a China quiser atrasar a venda de um desses dois para os Estados Unidos como forma de retaliação, ela pode. Inclusive essa clássica imagem aí dos containers se batendo dos Estados Unidos com a China, essa guerra comercial. Vamos dar uma ajustadinha na imagem? E outra coisa, gente, o mundo é bem grande, tá? A China tem comércio com o restante do planeta inteiro, não é só com os Estados Unidos. O México e o Canadá são super dependentes do comércio com os States. O México já se ferrou historicamente com os Estados Unidos e não se curvou às tarifas. O Canadá, que tem a maior fronteira com os States e dependem pra caceta do comércio com eles, também não se curvaram às tarifas. Vocês acham que a China vai se curvar? So, if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. Não, Pedro, você não sabe de nada. O Trump sabe muito bem o que está fazendo. Ele não vai dar pra trás. Eu te garanto nisso. O Trump não vai recuar. Enfim, antes que eu fique maluco, faltou alguma coisa? Tem sim, ô cabeção. Essa pausa rolou, mas os 10% de tarifa é universal e o Brasil tá no meio. Grita comigo não, parça. Tá achando que você é quem? Mas enfim, o Brasil tá tomando tarifa de 10% junto com todo mundo. E o Brasil consegue retalhar essas tarifas? Consegue, mas é de uma maneira um pouquinho mais humilde. Pô, o Brasil não vende celular pros Estados Unidos tal como a China vende. O Brasil vende soja. Nós somos um grande exportador de commodities. E a China já tá trocando a soja dos Estados Unidos pela soja do Brasil. O impacto pra nós não é uma coisa tão absurda, não. Pô, imagina se a gente falasse, não, nós vamos impedir a venda de celulares e carros brasileiros pros Estados Unidos. Estamos bem longe disso, né? A realidade é que o Brasil não vende muita coisa de valor agregado, porque, né?
Com que indústria? Vamos fazer o nosso país voltar a ter investimento público na industrialização? Ah, não, bora dar 400 bilhões de reais em crédito pro agronegócio. Tadinho, né? Tá tão pobre. Eu adoro ser o fazendão do mundo. Tô devendo o vídeo da reforma agrária, hein? Mas enfim, por hoje é isso. Podem ir esperando mais loucuras vinda do Trump. No momento que eu postar esse vídeo aqui, provavelmente já vai ter novas tarifas e alegria. Mas ei, olha aqui. Segura na mãozinha, segura. Conseguimos, hein? Chegamos até o final. E o meu cérebro nem derreteu tanto assim. Enfim, se você curte esses vídeos aqui, considere dar o seu apoio lá no apoia.se/oipedrodaher. E nos vemos numa próxima. Um grande beijo. E fui!